Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de faróis steampunk. E vamos falar hoje de uma análise mais aprofundada sobre Noite das Trevas Metal número 5. Começando pela primeira história, que é o Batman Perdido. E que temos nessa história inicial justamente o Bruce Wayne perdido em pensamentos no mundo do multiverso das trevas, o que na verdade é importante para o próprio multiverso das trevas. Afinal, se as entidades surgem dos pesadelos do Bruce Wayne e estão na Terra por causa dele, é importante que ele esteja mantido, apavorado e desesperado para poder pegar e continuar dando energia para os pesadelos que funcionam como um portal deles para a Terra. E se você está curtindo nossa análise, por favor, dá o joinha aqui no nosso canal e já inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Prosseguindo então, Batman das Trevas Metal. Aqui temos a aventura do Bruce Wayne, que sim, justamente o caso da Sociedade Química é teoricamente a primeira história que foi escrita do Batman em suas décadas atrás, e aqui temos esse aspecto revisado, né, até começando a pegar e repensar como seria uma história dessa escrita na abordagem atual. E uma coisa interessante é que ele mostra meio que o extremo do passado e do futuro do Batman. E por que ele faz isso? Porque ele meio tenta mostrar que uma ideia de erros do passado, erros mesmo antes dele pensar existir, erros dos ancestrais dele, erros como uma coisa natural do ser humano, e por isso ele sempre vai fracassar. E por causa disso ele deveria parar de fazer as coisas e deixar que a força do Barbatos assuma. E novamente temos essa questão, né, de que de como você deixar se preencher pelos erros do passado, ao invés de recomer e pensar, não, erros acontecem, então continuar indo pra frente, ao invés de parar de fazer as coisas, eu vou errar, sem ter medo de erros, porque eu sei que eles vão acontecer e eu vou dar a volta por cima. Então, é bem interessante apreciar a primeira história aí no nível psicológico, inclusive, do Batman. E uma coisa que é igualmente interessante, na minha opinião, é quando você pega aqui e vai para a próxima história e você vê esse diálogo diretamente com o Barbatos, porque inclusive nas próximas histórias vamos ter inclusive a origem do Barbatos aqui. E falando em medos do fracasso, quem temos aqui é justamente o Batman que ri, e o que temos? Justamente um mundo onde o Coringa degringolou geral, matou geral, e por causa disso o Batman ele acaba pegando, matando o Coringa e absorvendo meio que a psique do Coringa através daqueles sistemas de gases, experimentos que inclusive já apareceram algumas vezes em seriados de televisão. E por causa, lembrando que basicamente o Coringa realmente é um gênio do crime, isso não podemos nunca esquecer, gente. Só que temos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, aquilo que temos é aquela famosa, quando você olha demais para o abismo começa a olhar para você. O cara ficou tão obcecado em pegar e destruir o Coringa que acabou de pegar e acabou tornando-se o cara. Mas Luiz, ele simplesmente é uma coisa que poderia acontecer, ser de verdade, então o Batman sempre preparou salvaguardas contra todo mundo da Liga da Justiça. Tanto que por isso que quando ele se transforma no Coringa, ele consegue matar geral, já que não tem mais nenhum limite. Mas, e as salvaguardas contra ele mesmo? A questão básica é, temos que nos preparar para os erros que nós podemos cometer. E desde o início do primeiro Batman Metal, temos aquela história do Batman que se acha capaz de solucionar tudo, que se acha invencível, e esse tamanho grau de arrogância e medo de que é disfarçado com o medo de machucar a arrogância, que acaba gerando essas catástrofes. Tanto que essa busca contínua do poder para poder lutar contra os adversários é ainda mais evidente nas outras Batmans Metal com os outros Batmans malignos. Por fim, não por fim, mas ainda mais interessante, temos finalmente a chamada A Fornalha dos Mundos, onde a gente tem a origem das realidades, e eu adorei simplesmente essa história porque temos justamente os Supermans malignos e outras entidades fundidas, o que mostra que realmente o conceito de você poder mesclar heróis e vilões das mais diversas formas no melhor estilo universo Amálgama finalmente está de volta desse comics, algo que eu sempre desejei, inclusive porque o Grant Morrison mostrou que existe um universo Amálgama dentro do multiverso. E agora a gente tem a possibilidade de qualquer tipo de vilão ou herói aparecer de forma recombinada na história, ou mesmo em histórias futuras do Batman. Tanto que mostraram que o Batman que ri, ele vai continuar existindo e tem um novo Batman Amálgama que vai vir, isso numa história futura. Mas
Dentro do Batman Metal, temos finalmente a explicação de que o Barbatos seria realmente uma entidade responsável por fazer a limpeza das ideias, das ideias que são incapazes de ter substância. Ao invés disso, ele acaba se rebelando contra isso e usando essas ideias meio autodestrutivas para poder crescer e se desenvolver e assim dominar a realidade. Basicamente é uma entidade que ficou fascinada com o próprio poder e resolveu debandar geral. Bem, pelo menos com isso finalmente temos entendido, inclusive com isso entendemos porque o Sandman está na história, afinal, basicamente tínhamos os pesadelos e possibilidades que se concretizam em pesadelos e sonhos para depois se materializarem, tanto que a biblioteca do Lucien é na verdade o grande arquivo do Sandman sobre isso, só que o Sandman atualmente ele precisa pegar e pedir que seja destruído toda essa estrutura da realidade, já que mesmo em nível primordial as coisas deixaram de ser forjadas. Então, como as coisas em nível do tipo de potência criativa, isso é energia geral para materializar as coisas, não existe mais, já que o Barbatos destruiu essa potência para impedir que qualquer coisa nova surja, então basicamente o Barbatos ele está não apenas gerando o medo usando o poder do multiverso das trevas, ele está bloqueando o desenvolvimento da criatividade humana através do bloqueio da esperança. Então faz todo sentido dessa forma, inclusive o fato dele ter aprisionado o Superman como fonte de energia do poder, já que o Superman é o poder da esperança, enquanto o Batman é o poder do medo. Quando o medo e a esperança estão em equilíbrio, você consegue pegar e realizar as coisas, produzindo aquilo que precisa ser produzido e lapidando e moldando como necessário. Quando um dos dois sai do controle, aí nós temos problemas, mostrando que essas histórias são mais profundas do que você imagina. Por fim, a história do Gavião Arqueiro, do Gavião Negro, é quase que a materialização disso através da exploração de como o Caterhall lidou quando teve que dar diretamente por dentro do multiverso das trevas, ao tentar pegar e reativar a Forja dos Mundos. Então, amigos, esperamos que tenham gostado. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera!